Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Vamos iniciar hoje o estudo de mais um capítulo da maravilhosa obra Sexo e Destino, psicografada por nosso amado Chico de Povaldo Vieira, através do benfeitor André Luiz. Vamos estudar hoje o oitavo capítulo dessa obra, que chama-se Sexo e Destino, nome muito característico, cujo objetivo é esse: verificar as questões do sexo, o sexo praticado na sua função santificante, o amor, a responsabilidade, mas também o sexo praticado em desalinho com a moralidade, com o amor e etc., que causa seríssimas e graves consequências, tanto ao seu que pratica, que violenta os outros, como às suas vítimas, estupros, homicídios, eh, isso também pode acontecer, nós sabemos disso, em função disso, abortos, lesões corporais, inclusive mortes. Muito dramático. Ferimento no plano de expiações por algo como o nosso, isso é uma coisa muito comum, o sexo praticado em desalinho. Essa obra é muito difícil de ler. Eu, na condição de pai, tive muitas dificuldades de estudar essa obra pelos pelos atos praticados e historiados na obra, muito chocantes, muito dramáticos, especialmente no que diz respeito à função de pai, a quem cabe pais, a quem cabe o papel de zelar, de primar, de cuidar, de educar, de cuidar, de proteger os filhos, e ver que, inclusive, alguns espíritos, por ter seu coração defeitos imensos, também se deixam levar por obsessões graves e terminam eles, pais, que deveriam cuidar dos filhos, praticar atos, inclusive de ódio sexual. É muito dramático, é muito chocante, mas a obra trata disso. E, inclusive, o autor espiritual, André Luiz, nos diz que trata, inclusive, esse assunto aqui, com uma abordagem até grosseira, tratado pelas entidades que obsediam, né? É, o os pais, chamado Cláudio, com a finalidade e o objetivo de mostrar como isso é grave, como dizia Kardec, nós devemos ter muito cuidado, porque muitas das vezes nós somos intuídos, nós somos direcionados, nós somos pelos espíritos, muitas vezes somos dirigidos por eles, somos influenciados por eles. Mostra a gravidade disso. E o conselho extraordinário de Jesus, que nos afirma que devemos vigiar e orar, ou seja, toda vez que identificarmos em nossos corações, em nossas mentes, opiniões e ideias que não são nossas, é muito provável ser de origem de intervenção espiritual, muitas das vezes infelizes, devemos entrar em prece, em oração. E por quê? Devemos ser isso como um mantra. Por quê? Isso é profundamente didático e importante, para evitar os processos obsessivos. A gente recebe informações de entidades infelizes que desejam utilizar-nos como instrumento deles. Se a gente entra em prece, a gente eleva a nossa faixa vibracional, e eleva a nossa faixa vibracional, a gente liga essa tomada às entidades infelizes, porque as faixas são distintas. A gente corta a faixa vibracional deles. Portanto, é um conselho importantíssimo e orientações de Jesus e de Kardec. Temos que ter muito cuidado com isso. Nos capítulos passados, vimos que é uma história muito difícil, né? A história de Neves, um benfeitor espiritual, trabalhador do nosso lar, que é de perturbação muito grande, né? Isso, conduído com aquela situação, busca saber dele o que está acontecendo, e ele fala que, ao prestar assistência à sua família, notadamente à sua filha Beatriz, que está prestes a desencarnar com câncer, espírito muito ligado, muito sintonizado com ele, e fica traumatizado, porque encontra conflitos imensos na casa da sua filha, desequilíbrios, desregramento de ordem sexual, e a obra trata muito disso, especialmente do próprio pai, do próprio marido de Beatriz. O marido de Beatriz, chamado Nemésio, tem um relacionamento paralelo, e é irmão da filha de Dona Beatriz encarnada. Um jovem, um senhor de quase 70 anos, tem um relacionamento com uma menina de 20 anos, que é a contadora da empresa dele. E eles nem disfarçam, são pegos por aí afora, beijos e abraços na casa mesmo, que ele tem um desplante de trazer a própria contadora para cuidar da esposa.
O pai constatou, Neves constatou planos deles, esperando a morte da esposa para se casar, enfim. Enfim, foi um choque muito forte para ele ver essa situação e torcer um desequilíbrio muito grande. Feito esse trabalho de assistência e houve, ele desequilibrou, porque chegou a ver essa situação toda, foi preciso a intervenção de Félix, um benfeitor espiritual, feito mais elevado, que veio trazer informações, orientações para que Félix, para que, na verdade, Neves se acalmasse. Após esse trabalho que foi feito, Félix, então, convida a André Luiz e Neves, que estava assistindo a filha de Neves, Beatriz, a ir até um apartamento no Flamengo. E André Luiz e Neves sabiam de que se tratava. Chegando lá, encontraram, então, o dono da casa, de Dom Cláudio, que estava na sala. A esposa não estava, o nome da esposa dele chama-se Márcia. O casal teve dois filhos, é, Marina, a mesma que traía dona Beatriz, jovem, de 20 e poucos anos, com o esposo dela, com o Nemésio. Era o pai, portanto, Cláudio, dono do apartamento, era exatamente o pai dela. E tinha outra menina, com idade parecida, com cerca de 20 anos, chamada Marita. Nem estava na casa nem dona Beatriz, nem dona Márcia, a esposa de Cláudio, muito menos Marina, né? Mas se encontrava, sim, Cláudio na sala e a menina Marita trancada no quarto, em desespero, chorando, muito traumatizada. E o objetivo maior dessa ida, desse benfeitor dessa casa, é exatamente assistir, socorrer essa menina que está numa situação dramática, de desconforto, de tristeza profunda, de forma até depressiva. Essa é a história. E foi encontrado, foi constatado por André Luiz e Neves, uma cena dantesca, né? De vampirização, em que Cláudio, dono da casa, vampirizado por duas entidades profundamente felizes, que gostavam das mesmas coisas, os mesmos vícios, os mesmos hábitos, é a característica da vampirização. Ele foi induzido pelas entidades a beber, acatando as ordens daquelas entidades e cumpriu absolutamente tudo que ele determinaram. Volto a dizer que ambos tinham comunhão de pensamentos, de sentimentos, de defeitos, de vícios, e por aí vai. Muito bem. Feito isso, foram até a menina, que estava no quarto, a Marita, desespero e tal. E André Luiz e Neves, com o objetivo de estabelecer uma história, compreender a situação dela, porque ninguém pode fazer uma assistência sem entender o drama da menina, passaram a fazer um interrogatório mente a mente, para que ela contasse a sua história desde o começo, para que eles, ao fazer esse histórico, esse diagnóstico, pudesse estabelecer um cronograma de assistência à menina. E essa menina narrou tudo desde o começo, falou que ela, na verdade, era filha de Aracélia, que fora empregada doméstica do casal Dona Márcia e seu Cláudio, desde o casamento deles. E essa menina, pobre do interior, ela, com o tempo, ela engravidou. Engravidou e não contou a ninguém que era o pai, provavelmente foi estuprada, né? E entrou numa depressão profunda, ela teve a criança, mas morreu, se suicidou no dia que teve a criança, né? E essa menina foi adotada pelo casal, e é exatamente Marita. Mas Marita não sabia disso, e muito menos também Marina sabia dessa história. Só foi descoberta essa história quando Marita completa 11 anos, quando termina a escola, a primeira parte da escola, da primária, e é contado isso, e foi um choque profundo para ela. Dona Márcia conta ela no quarto sozinha, e tem um choque profundo essa menina, choque profundo. Conta a história e tal. Ela, nesse choque, descobre que é órfã, não procurou os familiares da mãe, não encontrou ninguém, no mundo só. E pior, desde que essa revelação foi feita a ela, tanto Marina, que não sabia que ela era irmã adotiva, quanto a própria mãe, passa a discriminá-la profundamente, trazendo grandes sofrimentos para essa menina, né? E ela conta também que, com 17 anos, o pai adotivo, Cláudio, aquele mesmo que sofreu a vampirização das entidades para beber o uísque, ele arranjou um emprego para ela, com 17 anos, numa casa de bijuteria, de comércio, e ela foi trabalhar com 17 anos. E lá foi muito bom, porque ela começou a ter contato com outras pessoas, que era muito isolada em casa, discriminada pela mãe e pela irmã. E lá ela sofreu também assédio e ódio sexual. Menina jovem, bonita e tal. Um colega de trabalho que tentou abusar sexualmente dela, e um outro, um filho do dono também tentou, e ela arranjou dois inimigos porque não aceitou
esse tipo de coisa, né? Foi para ela um trauma muito grande. Mas uma luz acendeu na sua vida e ela conheceu um rapaz por quem se afeiçoou profundamente, Gilberto. Gilberto se afeiçoou profundamente com ela e passaram a namorar, um amor imenso entre os dois. E isso aliviava muito os cargos dos problemas pessoais na casa dela. Só que ela, muito inexperiente, e ele prometendo casar com ela, abusou sexualmente dela. E dessa vez conseguiu ter relações sexuais com ela, prometendo casamento, etc, etc. Acontece que é, é, ela descobriu que esse rapaz, o Gilberto, era filho de quem? Filho exatamente de Nemésio. E quem é Nemésio? O marido de Beatriz, portanto, o marido de Beatriz, que era filho de Neves. Neves contando essa história toda. Ela contando e ele identificando, porque as imagens eram vistas na mente da menina, né? Ele descobriu isso. E pior, que o rapaz, Gilberto, era filho, portanto, de Beatriz, a filha de Neves e de Nemésio, né? E o pior dessa história toda é em que ela, portanto, Marina trabalhava para o pai do rapaz, né, de Gilberto, e tinha pego eles dois, o namorado dela e Marina, num colóquio que tudo fazia ver que estava sem relacionamento um com o outro. E ela entrou numa profunda depressão, que tinha confiado naquele rapaz sua felicidade, prometido casamento. A história toda é essa aí. Feito isso, foi tudo trazido nos capítulos passados, a partir de aqui tem uma compreensão. Então, André Luiz nos diz aqui, começando no capítulo 2, diz assim: olha, retomar os apontamentos que propunha alinhar. Que era isso? Que apontamentos? Ou seja, o diagnóstico, ou histórico, para ver um diagnóstico, começar a assistir a menina, que chorava, estava numa situação difícil, né? E então, Neves chamou ele ao lado e disse: olha, depois que viu essas cenas todas na mente da menina, disse: olha, André Luiz, que coisa triste, né? Você está vendo que você percebeu que esse menino, Gilberto, é meu neto, filho de Beatriz. Que coisa triste, né? Onde estamos? Quatro criaturas, diz ele, enovelado. Que criaturas são essas? Diz ele, mulher entre pai e filho. Que mulher? Beatriz, irmã de Marita, que namorava e que tinha um caso, um relacionamento com Nemésio, o filho Nemésio, o esposo de Beatriz, que é a filha dele, Neves. Por isso ele desequilibrou-se profundamente. Mas mais que isso, ela, além de ter um relacionamento com Nemésio, o esposo da minha filha, que no caso dele, Beatriz, tem também com o filho dele, Beatriz. Olha que coisa dramática. Ela trai a própria Beatriz, o marido dela, que é o chefe do trabalho, mas ela trai também o próprio companheiro, o próprio marido de Beatriz, com o filho. Olha que coisa dramática. Mas mais que isso, você está notando também que esse rapaz está entre duas irmãs, ou seja, ele é o namorado de Marita, que prometeu o casamento, e também está tendo um relacionamento paralelo com Marina. Olha que drama esse novelamento todo. Mas eu ignorava isso, disse ele. Tento confortar minha pobre Beatriz, mas ficou tão perturbado, suas perturbações profundas, por isso que ele, espírito experiente na assistência, desequilibrou-se numa situação muito difícil, né? Apontando Marita, desculpa, será que toda a verdade foi dita por Marita quando ela fez esses relatos todos? Aí eles, olha, ela contou um pedaço da verdade. Por quê? Porque para ouvir e ter uma compreensão do todo, teria que ouvir as outras pessoas. Quem? Cláudio, tem que ouvir Marina tem que ouvir Gilberto, tem que ouvir, para poder ter uma compreensão do todo. Esse que está dizendo isso. Essa verdade toda, né? Isso que ele está dizendo. Entretanto, disse ele, o avô muito traumatizado. Gilberto, esse menino, se o pai auxiliasse, mas não é mesmo um despudorado, um desequilibrado, um camarada que não cuida da esposa de forma adequada, trai a esposa, etc. Isso é infelizmente. Mas a menina, a impressão que ele teve de Marita é que é uma menina corretíssima, fiel, submeteu-se confiando a ele, a Gilberto, porque ele prometeu casar com ela, mas comportou-se de formas animalescas, só não pensou nas consequências para ela, só pensou nele, né? Aí ele constatou, esse garoto, que eu amo tanto, é meu neto. Marita, poderia ser uma mãe digna para ele, uma dona de casa, um homem de bem, porque ela tem caráter, uma pessoa do bem. Então, Gilberto se utilizou
dessa menina e mais da irmã dela, né? Enganando, quer dizer, com conversa, usando más intenções, enganou as duas. E aí, aí o Neves constatou, é incrível como que isso pode acontecer, mora no mesmo teto. Tanto a Marita quanto Marina têm um comportamento tão distinto. Uma como Marina, como uma serpente, porque age, traumatiza, violenta, discrimina a irmã e trai, e trai o esposo da filha dele, e também trai o filho, enfim, essa situação toda com a serpente. E Marita era puro como uma harmonia, de um equilíbrio muito grande, né? Ele disse, olha, que coisa mais incrível, nem parece que são criados juntas, né? E então, André Luiz, preocupado que ele podia o próprio Neves desequilibrar, já tinha acontecido, pediu para ele acerenar, para ele se tranquilizar, porque o objetivo era proteger a filha, que estava cancerígena, prestes a desencarnar. O desequilíbrio dele poderia trazer graves dificuldades para ele. Essa irritação poderia trazer graves consequências às filhas que estavam para desencarnar, estava na saúde moribunda, com o sentimento e a revolta dele, para esse fluidos negativos, de fundo negativo, e apreciar, arruinar ainda mais as forças dela que estava prestes a desencarnar, pedindo a ele ponderação e tranquilidade, dizendo ele, né? Então, ele também conversa o seguinte, explica de que todo esse esforço podia trazer graves prejuízos e que a condição humana é um processo de aprendizado muito grande, né? E que ele deveria pensar muito bem em se equilibrar para evitar de que no contato com a filha ela não piorasse. Até porque, diz ele, olha, quem sabe se de repente Beatriz está moribunda, mas as perspectivas, os prognósticos que ela vai desencarnar logo, mas quem sabe se não vai haver uma interferência divina, uma espécie de moratória, em que ela fique por aqui meses ou até anos, pode acontecer. Isso é uma possibilidade, quem vai avaliar são os benfeitores espirituais, nossos maiorais, né? Mas se você fizer aquilo, imagine, se ela melhore, imaginar que ela melhore, tem essa moratória. Você é exasperado, pode acontecer exatamente que os benfeitores, as entidades mais elevadas, é, 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 concluam que você desequilibrado não é uma boa para assistência à filha, você está desequilibrado. E retire da assistência a você, e eu estou aqui também para ajudar. A pessoa seria ruim? E ele faria isso não por contra você, mas em favor da filha, de Beatriz, que está muito doente. Porque as suas energias de ódio, de ressentimento, etc., pode causar prejuízo a ela. Então, eles agiriam em favor dela. Então, você tem que se acalmar, se equilibrar, entendendo essa situação, para poder assistir a sua filha de forma adequadamente. Muito bem. E então ele disse, olha, realmente eu vendo essa situação me deixa profundamente constrangido ver meus familiares sofrer, especialmente Beatriz, a quem tanto amo, e me sentir de novo como um pai quando estava aqui encarnado, que tinha o dever de cuidar deles, etc, etc. Isso me deixou numa situação difícil, mas prometo que vou me acalmar para poder continuar a assistir minha filha, né? Disse ele. E com muita humildade, dizendo que estava num processo de perturbação, em função dessa circunstância toda, mas ia fazer um esforço muito grande para evitar essa agressividade, esse destemperamento que era uma revolta em função das circunstâncias, que é rever suas atitudes, etc, etc, né? É isso, olha, mas quando eu estiver com você, só eu e você, eu posso desabafar, colocar essas questões, porque eu tenho essa necessidade de colocar essa situação toda, mas vou tentar, digamos assim, domar minhas energias para não criar esse desequilíbrio imenso para evitar causar prejuízo à minha filha, disse ele, né? E André Luiz ficou, inclusive, sensibilizado com a humildade dele, se dizendo ainda na fase de provas e dificuldades, mas que faz todo esforço para melhorar. Feito esse diálogo entre os dois, então disse, olha, nós precisamos voltar a cuidar da menina que está chorando, isso é um sacrifício muito grande, um esforço muito grande, a gente precisa trabalhar para intervir, para ajudá-la, fazer o diagnóstico e ajudá-la. É isso que ele disse, voltando-se para a situação de Marita, né? Enquanto eles conversavam, Cláudio, o pai adotivo de Marita, lembrando que só estava Marita em casa, estava trancado no quarto dela, chorando, aquele sofrimento, bate e leva a porta da menina. E André Luiz, tanto quanto Nélio, imagina que estava incomodado que ouvia o gemido da menina no choro, e tal.
e achavam que ele iria lá para assistir a menina, enquanto é pai, né? E André Luiz disse que ele e Neves ficaram reconfortados. Oxe, será que o pai vinha aqui para ajudar no coração inquieto paternal, ouvindo o choro e etc. Vinha encontrar a moça para sorrir ele, para dar apoio, dar assistência? O próprio André Luiz fala que ele, Neves, intimamente, intuitivamente, estimula a menina a abrir a porta, ela estava trancada no quarto dela, porque o pai vinha e imaginava que ia ser assistido. Insistisse para que ela deixasse entrar. Ela destrancou a porta e deixou de entrar. Anuiu a sugestão dele, deixou entrar. Mas André Luiz e Neves ficou assustadíssimo, porque quando o Cláudio entra no quarto da menina, ele não ia só. Ele estava acompanhado de um daqueles vampiros. Exatamente aquele vampiro no processo da induzir a beber uísque lá na sala, o primeiro que induziu ele a beber, né? E aí André Luiz diz que a característica era a mesma, é uma espécie de possessão partilhada. Por que possessão partilhada? Possessão partilhada, segundo ele, em que um espírito, a entidade espiritual se une ao perispírito, cola ao perispírito do encarnado, né? E eles aspiravam a mesma coisa. Porque, efetivamente, ali, um aspirava ardentemente ao objetivo desonesto do outro. Eles tinham uma profunda confluência de sentimentos infelizes, inferiores. O propósito era profundamente inferior, mesmo infeliz, ao adentrar o quarto da filha. E André Luiz ficou muito preocupado com Neves, né? Completando-se euforicamente na divisão das possibilidades em cotas iguais. O que quer dizer? Claro que a criatura encarnada se comete um desatino grave, e porque fruto de um processo obsessivo, tanto haverá sua responsabilidade para que o agressor, no caso encarnado, mas também para a entidade. Os dois partilham a mesma ideia. E ele ficou muito preocupado, porque sentiu imediatamente que a intenção de Cláudio com aquela entidade não era boa. Estava um propósito de agredir a menina, né? Seduziu sexualmente, inclusive, a menina. Isso sendo muito dramático. Ficaram muito preocupados. É, e ele disse, olha, contudo, sempre enlaçado a entidade a Cláudio, como fosse um felino na busca da vítima, sem perder o contato com a vítima, né? Estavam conjugados na vinculação própria. Os dois tinham o mesmo propósito, essa que é a história. Ele diz que a situação era tão dramática que não é uma espécie de incorporação, né? A entidade estava influenciando ele. Que a própria mente, a própria semblante de Cláudio estava diferente, pela intuição e a incorporação da entidade, né? O hipnotizador, segundo ele, atinge os mesmos sentimentos, em que ele, Cláudio, aderia às sugestões da entidade prazerosamente, porque tinha o mesmo sentimento. Essa que é a grande questão, né? E a Cláudia entrou como um espectro alucinado, incorporado com aquela entidade feliz, né? Transfigurou-se, né? Acho que até um sorriso franzino na boca de quem desejava algo absolutamente feliz, né? Aí, marido não percebia isso, que ela não era médium, não percebia. Mas eles, os dois, Neves e André Luiz, perceberam perfeitamente isso, né? É, que os dois estavam, mas conseguiram ler, inclusive, na mente deles, os impulsos afetantes, né? As paixões idênticas, afinidade e tal. E então ficou espantado. Neves ficou espantado. Neves ficou muito espantado. E André Luiz, com toda a experiência que ele tinha, também ficou muito acostumado com essa doença, ficou muito espantado e preocupado com a menina ao mesmo tempo, né? E quando Cláudio entrou na companhia daquela entidade lá, feliz, no quarto da menina, da criança, a menina estava lá, aquele quarto que antes era um local onde a menina, as dores, ela chorava suas dores, suas lágrimas, se transformou em uma espécie de uma jaula. Porque Cláudio, o vampirizador, singularmente brutalizados pelo sentimento infeliz, desejo infeliz, né? Estava ali na condição de fera, em que iriam buscar sua vítima. E ele ficou muito preocupado. Um fera que estava buscando um caminho para alcançar a presa, que era a menina que estava lá. E aí vem aquela máxima de Jesus, né? Até que ponto se vem o processo obsessivo? Até um pai que tem um dever de zelo, de cuidado, de amor, e lembre-se que esse senhor, Cláudio, criou essa menina desde o dia que ela nasceu. Teve no braço, zelou, cuidou, enfim, a vida inteira. Nós sabemos o processo de adoção. Eu, como promotor de justiça, fiz muitos processos de adoção e vi muitos casos
tanto adotando quanto adotado, os elos eram muito fortes, porque havia um desejo, uma necessidade da criança de arranjar um pai e uma mãe, e o pai e a mãe desejavam muito ter um filho. Então, essa junção de carências, a vida dava um amor profundo e forte, às vezes mais até do que os naturais, né? Mas, mesmo assim, criando a criança desde o começo, se deixou para uma situação tão infeliz de, inclusive, tentar contra a filha, num gesto tão aviltante, que é exatamente a possessão, da conjunção carnal, né, no atentado contra a filha, muito grave. E Jesus aconselhava sempre o vigiar e orar, e que a gente tem que isso como manda na vida de cada um de nós. Mas só, se fosse um clarividente tivesse ali, Maria não tinha clarividência, viria perfeitamente a máscara que Cláudio usava, que estava, não aparecia, era da entidade infeliz, né? E a comunhão das duas entidades, eles, olha, eram criaturas, estavam ali de forma feroz, né? É, a coisa era tão grave, tão dramática, que ele, André Luiz, né, conseguia enxergar as formas de pensamento. O que é a forma de pensamento? Você tem sua ideia plasmada, essa ideia fica aqui do lado. Tem todos os lances, os planejamentos, quando você pretendeu agir. Isso é a forma de pensamento. E essa forma de pensamento, quanto mais pensado, quanto mais reiterada, ela vai criando forma. É perfeitamente perceptível, né? Ele conseguiu enxergar naquela forma de pensamento toda a intenção libertina e animalizada dos dois. Ele viu a estrutura como eles pretendiam agir, as cores, tudo. Ficaram muito encantados, André Luiz, né, com aquela situação. E viu o contato de mente a mente da entidade vampirizante e de Cláudio tramando a situação toda. Ficou uma situação muito difícil, vendo aquela situação toda, né? É, é, não obstante, o Cláudio não tinha uma percepção disso, mas o contato era mente a mente, né? É que ele está dizendo isso, né? E ficaram muito preocupados, porque com a ideia dele era infeliz, preocupado com a segurança da menina, o perigo que a menina estava cometendo ali dentro, porque quando eles entrou, inclusive, trancou a porta. Olha aí, trancou a porta. Coisa complicada, né? A diferença era, segundo ele, que Cláudio se encontrar ainda tinha algum lampejo ainda de um certo carinho pela menina, afinal de contas, ele criou aquela menina desde o começo. Mas a entidade começou a fazer a cabeça dele, estimulando que ele partisse para cima da menina para possuí-la sexualmente. Olha que coisa mais dramática, né? E todas as eventuais barreiras que Cláudio ainda tinha, pelo fato de ser pai adotivo da menina, ele começou a desvencilhar para derrubar cada um o restinho de escrúpulo que ainda tinha o Cláudio, por função dessas ligações afetivas que tinha com a menina desde o começo. E então a entidade começou a dizer a Cláudio, mentalmente, agora sim, Cláudio. Começou a argumentar. O amor, Cláudio, é isso, é esperar por vezes anos. O cara criou a filha. A fio para dominar a felicidade num simples minuto. Ou seja, você cuidou, você tem o direito de aproveitar. Olha aí. Só existe mulher aos milhões. Entretanto, esta é a única que satisfaz a você. É a única que nos poderá, enfim, aplacar-se. Nos. Você, ele, André, ele, o Cláudio, e a entidade, porque uma das características da vampirização é que a entidade juntada perispírito sente o prazer do álcool, da droga, do sexo, por aí vai. Muitos crimes sexuais são praticados por interferência de entidades infelizes, vampiros, de obsessões, né? Por isso, ó, só essa é a única que pode nos aplacar a sede. Sede de quê? De sexo, de, enfim, volúpia, né? Pontos de apoio, ele começou a filosofar, a argumentar, né? Pontos de apoio tem em toda parte, mas o passo que viaja, léguas e léguas, respirando, descansar na penugem do ninho, do próprio ninho. Quer dizer, ela está aqui, aqui é o ninho, é o lugar apropriado. Aí só, na fome física, todo alimento serve, mas no amor não. No amor, a felicidade é semelhante ao aro, de que o homem possui a metade e a mulher a outra metade. Para que a euforia vibre no ciclo desse aro todo, né? É imperioso que as metades sejam as mesmas substâncias. Olha só. Ninguém alcança a fusão de um pedaço de ouro com um pedaço de madeira. Quer dizer que aquela menina era a única que conseguiria fazer a felicidade a ele. Olha que coisa terrível, né? Aí ele continua argumentando. Cada homem, Cláudio, para realizar seus domínios de vitalidade, de alegria, há de encontrar uma mulher magnética que lhe corresponde. E ela é essa pessoa, companheira da afinidade absoluta, capaz de lhe oferecer a plenitude interior que transcendia convenções e forma. Aí aqui, na verdade, o André Luiz faz uma observação muito interessante. Olha,
eu só justificando que essa linguagem chula que está sendo utilizada aqui, eu faço questão de estabelecer, tendo uma ideia da gravidade do processo de vampirização. E demais, essa linguagem aqui está suavizada, não está exatamente como estava havendo contato a entidade vampira e André Luiz. Mas que é importante você entender a gravidade e a importância do vigiar e orar, e que nós estamos, sim, sendo o tempo todo objeto de interferência e de desejo das entidades de não nos utilizar para tanto. Ele colocou isso com toda clareza, certo? Muito bem, aí continuou a história, continua ele tentando fazer a cabeça de Cláudio. Pousava sua voz, segundos para continuar suplicante à entidade. Vamos, Cláudio, o marido é nossa, dele, Cláudio, e da entidade, que queria obter prazer com aquela, se aproveitando daquela menina, que era filha, gente, isso é muito grave. A gente sabe que a questão do estupro ela é muito grave em qualquer criatura, mas com um filho é uma tragédia sem tamanho, né? E a pessoa se sentir estimulado a ter relações sexuais com a filha é muito dramático, é muito chocante. Somos homens sequiosos, somos seres sofredores, sofredores, e precisamos aplacar nosso sofrimento. Aí ele diz, olha, o argumento dele, nos aprendamos dos enfermos, doentes, que damos remédio, não aprendamos dos mendigos com fome, que damos a comida, acaso merecemos simpatia menor? Nós sofremos mais do que os famintos, mais do que os doentes, ele dizendo, pessoal. Os que enlouquecem famado de ternura, dizendo que ele, Cláudio, era famado de ternura. E aquela menina podia aplacar essa sede, e ele também, que desejava o tabela, também tem o mesmo prazer, né? Serão piores do que os infelizes, serão piores os famados de ternura, infelizes, e se estirarem na rua por falta de pão. Nosso drama é pior do que o cara está passando fome na rua. Olha esse argumento, né? Você, Cláudio, vem amargurando angustiosas carências. Você é um carente, um pedinte da praça, né? Não deve ter pitada de suas aflições. Sofre muito menos um pedinte que está passando fome em relação a você, disse ele. Mas que adianta você ganhar um bom vencimento, você tem muito dinheiro, né? Experiência de lupanar. Lupanar é prostíbulo, imagine só a conduta. Por isso que se entende a sintonia dessa entidade, Cláudio, com entidades infelizes, porque é acostumado a prostíbulo, local de prostituição, né? Aqui é que você tem muito dinheiro e a sua experiência de lupanar, de prostíbulo, né? Quando o amor é verdadeiro, grita satisfeito na carne. E ele quer satisfazer esse amor insatisfeito com a filha. Olha que coisa dramática, né? Esse argumento, o danado que esse argumento ganha eco no coração de Cláudio, que mostra que era uma criatura profundamente inferior, infeliz, onde um argumento como esse tem eco. Porque se não tivesse eco, ele é repulsável imediatamente. Não, ele recebia e estava recebendo essas informações todas que a entidade tentava convencê-lo a atacar imediatamente, que estava no quarto com a menina trancada, né? Aí só. Você vive no lar, a moda de cão na sarjeta, escoiciado, ferido, né? Marido tem a compensação. Você vive uma infelicidade, você não está bem com sua esposa, a outra filha lhe agride, não tem carinho por você. Ela é a compensação. Poxa, a menina sofrida foi discriminada, uma menina que foi órfã, passou toda sorte de dificuldade, sofrimento só, e isso tudo não conta. Ela é a compensação pela dor, do problema dele com a esposa e tal. E o que é que ela tem a ver com isso? Essa criaturinha, por ser muito mais frágil, porque ficou com 11 anos sabendo dessa situação e sofrendo todo tipo de coisa, abandonada, sozinha, discriminada, ela merecia muito mais carinho, muito mais cuidado do pai. Não. Isso era a razão da entidade, a compensação pelo sofrimento dele. E ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem nada a ver com o sofrimento dele, né? O cultivador que planta não tem direito ao fruto, não amadurece. Olha aí que coisa, que argumento. Você abrigou essa menina nos seus braços. O mais dramático é que com a cena como essa, abrigou nos braços, poxa, ele leva a infância, o carinho, o amor, a ternura do pai para com o filho. Não, mas graças a Deus, recebeu no seu braço, embalou no peito, viu-lhe o crescimento como quem acompanha a evolução da flor que desabrocha no jardim e acabou descobrindo o seu tipo. Já imaginou? Então, uma criança que você vê desde pequenininha, deu banho, cuidou, fez, alimentou, protegeu, levou para a escola, o seu tipo. Tem uma atração física, por exemplo, não precisa doentia, né? Não estará você cansado de vê-la e desejá-la? Olha aí. Só há possibilidade de eco de uma entidade infeliz como essa de plantar uma ideia dessa, porque ele era um cara desequilibrado, era um camarada profundamente
e feriu espiritualmente, que desejava a própria filha, que ele cuidou desde criança, né? Desejava ardentemente, todos os dias. Via a menina, desejava a menina. Resignando-se ao suplício da distância, vivendo tão perto. Como assim você vai. Você deseja, ela está aqui do seu lado, você guarda essa distância, mas qual isso? É a entidade fazendo a cabeça dele. Criei, aí sim, aí tinha um pouquinho de escrúpulo a ser vencido em Cláudio. Eu criei, no entanto, como sendo a minha filha, e eu era, desde o primeiro dia que nasceu. Suplicou Cláudio, é, crendo falar de si para si. Ele não imaginava que estava falando com a entidade infeliz. Filha, retrucou o sedutor, a entidade, na cabeça dele, né? Que filha? História de filho, isso é uma conversão, isso é um artifício social. Ó, de filho, que história é essa? Ela é apenas uma mulher. Como mulher deve ser usada, como mulher deve ser, enfim, abusada, né? Esse é o argumento que ele acatou. E quem assegura que ela também não tem? Olha aí que coisa impressionante. E quem assegura que ela, Marita, está lá chorando sofrimento, não deseja um beijo seu, um acervo de uma costa? A costa é um cervo, um cervo lá da Europa, presa ao pé da. Começando a colocar que a menina deveria desejar o pai. Olha que coisa absurda. Nunca teve nenhum, nada, nenhum laço, nenhum gesto, mas a entidade toda na cabeça dele. Você não é nenhum neófito, você é um cara experiente. Toda mulher estima a render-se em trabalhosa disputa. Ela está esperando você apenas chegar perto. Conjecturando dividido mentalmente, Cláudio, em duas personalidades, de pai a quem merecia cuidado, respeito, cuidado, proteção, etc. E o namorado, que ele se sentia apaixonado por ela. Cláudio argumentou, descorajando-se. Não desconhecia que a moça já se revelava. Elegeram Gilberto, o namorado que ela tinha, que prometeu casamento, ela que abusou sexualmente dela. O rapaz com quem se dava passeios frequentes. Era impossível, ele argumentando, história de que a entidade dizendo que a menina desejava ele. Era impossível que amasse a ele, Cláudio, em segredo. Como? Amar o pai em segredo, um desejo sexual, coisa absurda. Ele pensa, não é possível isso. E a entidade não alentava dúvidas. Ciumento acompanhava, não alentava dúvidas. Esse eu não tenho nem dúvida que o preferido dela é Gilberto. Ciumento acompanhava discretamente em excursões dominicais, domingueiras, em que se desconfiasse ou do zelo ofendido, ele acompanhava para ver como é os dois e tal. Nunca ouvira as palavras, entretanto, apanhava-lhes as ocultas os gestos equívocos. Nunca foi pronunciado por ela nada falar de Cláudio, ao contrário, eu estava apaixonado de dois. Ela, o Gilberto, nada a ver um com o outro. Ele admitia-se com razão para convidar o Gilberto ao compromisso. Olha, eu já vi vocês tentando com essa situação, chamar vocês para uma atitude. Calculava, porque ele fez um cálculo sempre para tirar mais proveito. Todavia, quando inclinava o Conselho de Autoridades Policiais, chocava-os com o imprevisto. E qual era o imprevisto? Homem de prolongada vida noturna, só vi nos cabarés, nas boates, etc., passou a esbarrar com a filha. Quem? Marina. Aquela mesma. Aquela mesma que namorava com o chefe, que traía a esposa, etc., e que estava traindo a irmã com o Gilberto. Quando era com a filha, em recanto de prazer, em boates, em lugares de situação, e não era disfarçada, não, aos beijos com o marido da filha, de Beatriz, né? Com Nemésio, etc. Não apenas com Nemésio Torres, o cavaleiro, que era o chefe dela, mas igualmente com Gilberto. Ele, pai Cláudio, tanto via a filha no locais por aí fora, aos beijos com o padrão, mas também com o Gilberto, o namorado da menina, de Marita. Imagine, em posição comprometedora. O desregramento de Marina, desde muito, se havia tornado para ele um calcanhar em calamidades inevitáveis. A princípio, atormentava-se. Pai contundido pela licenciosidade da família, o desregramento da família. Ver a situação, esse conflito com. Quanto a Márcia, a esposa dele, a esposa dele estava figurinos. Era do mesmo jeito da filha, Marina. Nos primeiros tempos do consórcio do casamento, emergia em ambos discórdia, depois passou a aversão, ressentimento e tal, foi rixa entre os dois, e um cansaço um do outro.
cada um tinha suas aventuras unilaterais, cada um tinha relacionamentos extra-casamento, tanto a esposa, Márcia dele, quanto ele, nos bordéis da vida, né? Cada qual no seu caminho. Marina, evidentemente, seguia a trilha da materna, seguia o mesmo exemplo da mãe, que só via por aí afora, dando os pulos fora do casamento. Desligaram-se dele, Marina, a filha legítima, classificava a filha por em seu juízo de homem como uma mulher livre, tá? Por aí, fazia o que quisesse, sem dar satisfação a ninguém. Mas ele tolerava ela na casa dele porque ela era contadora, tinha um bom rendimento, sustentava as farras e as fantasias dela, ele não dava muita bola, não. Em casa, habitualmente reunia-se ele, a esposa, a esposa Márcia e a filha, como se fossem três animais inteligentes, com desprezo um com o outro, com piadas, etc., entendimento zero, né? No entanto, do conselho dele, porém, Marita definia-se como a flor no ramo espinhoso. Aquela árvore espinhosa tinha uma flor bela, e essa flor é exatamente Marita, que tinha um comportamento diametralmente distinto daquelas duas, né? Diz ele. Ele pensando com ele mesmo, né? É, espinhoso, daqueles antagonismos flagrantes da esposa e da filha. Afastara! Ele afastou propositadamente Marita do convívio com a mãe e a irmã, arranjando um trabalho para ela. E estimulava ela que não vinha nem almoçar em casa, almoçar em Copacabana, para que as picuinhas do signo doméstico, a discriminação da mãe e da irmã, evitasse isso se ela viesse almoçar no Flamengo, na casa dele, né? Deixara por lá. Não lhe torturasse o espírito. Então, deixou. E essa condição de falar com os chefes, saber como é que ela estava, sempre olhando para ela, e essa condição deixara mais livre e manter-lhe-ia mais independente, né? Mais independente, etc. Amando com estranhado carinho, ele, Cláudio, amando o estranho carinho, mesclado de egoísmo e titânio. Que é egoísmo? Você só pensa em você. O tempo todo ele tem um desejo de possuir a filha, coisa mais dramática. Feriram as humilhações da esposa e da filha, não regateava ela, todo no trato mais íntimo. Feriram as humilhações, e a esposa e a filha não regateavam ela, a Marita, ou no trato mais íntimo. Deixaram longe para evitar esses constrangimentos, diz ele, né? Queria ela longe daquela situação, mas não queria para ele. Ele queria ela, queria possuir a filha. Com a ternura de um pombo, tinha amor por ela, e com a brutalidade de um lobo. Possuir, ter, né? Tomar. Não concordava, lhe dessem de beber afronta ou sarcasmo, né? Tais atitudes acabavam revestindo de liberdade mais ampla para Marita, e essa liberdade mais ampla deixava ela mais tranquila, e ela tinha uma vida com Gilberto tranquila. Isso distanciaram, até porque ela não gostava, Marita não gostava de festa, nada, nada, vivia do trabalho, a vida com Gilberto, contato, namoro, e voltava para casa. E a Márcia e Marina só viam sempre nas festas, né? Nas festas, sempre mais absorvida das extravagâncias em que se encavam, com duas doidivanas, segundo ele, irmã e doidivana, uma da outra, a mãe e filha, que tinham um procedimento semelhante. Nem dava por isso. A ausência de Barita em casa, por elas, aliviar até um peso, que evitava dela estar olhando a situação, a conduta desregrada dela, né? Etc. E achar até feliz por não ter fiscalização de ninguém. Embrenhado nos raciocínios, ele pensando, isso tudo no quarto com a menina, né? Que ele deveria, um diálogo com a entidade, um autoexame, sob o controle do vampirizador, que o influenciava. Recordava-se Cláudio que há muitos dias concluíram que Gilberto não hesitava em seduzir tanto Marita quanto Marina. Ele não tinha escrúpulo, né? E depois de refletir muito, resolveram silenciar. Ele constatou essa situação, mas resolveu silenciar. Por quê? Ele tinha um plano para se beneficiar desse plano. Então, seria conveniente só pesar as vantagens dessa situação? Olha o drama ardiloso dele, né? Denunciar a Marita, assim, sim, é, duas bolsas e depois refletir. Então, não seria conveniente, apesar da sua vontade, denunciar a Marita por jovem ultrajada redundaria em arredar a confiança. Se dissesse a Marita que Marina estava traindo ela com Gilberto, ela ia ficar profundamente até um afastamento da irmã, mais ainda, e do próprio pai, né? Ardiloso deixava escorrer o tempo, achando preferível, a seu ver,
fosse Marita machucada pela circunstância. Ela iria descobrir. E quando acontecesse isso, ela voltaria para ele, voltar para ele, fatigada e desiludida, converter-se talvez, sem dificuldade, na amante que ele esperava. Esperava ter a filha como amante. Que coisa chocante e terrível, né? Engodado pelo interlocutor, a entidade vampirizante, que ele era invisível, enfileirou reflexões apressadas divinamente. No entanto, assoprado algo para ele, deixou-se iludir por imaginosa expectativa, formando outra espécie de inquisições, a entidade colocando, argumentado na mente dele. Envolvido nas sutilezas do obsessor, esmerilhava ele próprio, sem saber se estava sendo inspirado naquela hora. Será que eu não, será que você, a entidade, será que você não está enganado? Acaso Marita entregar-se-ia a Gilberto pensando nele, Cláudio? É uma coisa absurda, né? Quer dizer, será que eu estou enganado? Será que está certo no raciocínio? Será que ela se entregou a Gilberto pensando em mim? Ou tivesse tendo relacionamento sexual comigo? Uma coisa brutal, né? Coisa sem nexo, sem sentido. De quem se afastara por escrúpulos de consciência, como ela podia chegar e dizer que tem desejo pelo pai? Uma coisa mais absurda, né? É, Semanas havia, fizera-se a jovem mais esquiva. Quer dizer, ele notou que ela tinha ficado mais esquiva. Exatamente quando ela viu o Gilberto com a irmã, o marido, ela ficou em choque, né? Traumatizada, ficou chorosa, desgostosa, sofredora. E ele notou. Aí se estranhara. Será que o fato de recolher telepaticamente as apreensões, ou deliberada fugir-lhe de próprio, a fim de ocultar a simpatia amorosa pelo pai? Será que ela não foi isso que aconteceu? Será que não tá, ela estava saindo com o rapaz pensando nele, mas caiu a ficha e ela estava angustiada com essa situação? Olha que coisa nesse sentido, né? Simpatia amorosa de que possivelmente lhe impelia o coração de mulher a querê-lo como pai, coisa mais sem sentido. Ele mesmo fornecia para o perseguidor a argumentação. O pessoal pegou isso aí para arruinar a cabeça dele, né? A resistência dele, para tentar mudar de resistência. Até ali trancara-se bem ou mal, diante da jovem, no quarto, chorando, sofrimento, os sentimentos que lhe transbordavam no peito. Não chegara, porém, ao limite do enigma. Do enigma, caber-lhe-ia sofrer até a loucura. Aí o hipnotizador aproveitou para colocar mais coisa na cabeça dele. Sussurrou calmamente. Cláudio, compreenda ele, a entidade. Iniciativa no assunto de amor não é assunto feminino. Quem toma iniciativa é um homem. Olha aí. Tome a posição, tome a iniciativa, né? E disse a velha adágio popular: laranja na beira da estrada não tem preço. Quem pegar, leva. Olha aí, disse ele, filosofando. Disse ele que o filósofo teria dito: prazer sem conquista é bife sem sal. Não tem sabor. Tem que ter conquista. Você tem que conquistá-la. Adiante, diz a entidade, adiante, ataque. Esquadrinhado o imo do companheiro, a caça de recurso com o próprio Cláudio, lhe pudesse fortificar a posse magnética, o obsessor, por segundos, cravou nele um olhar penetrante. Hipnotizou ele mais ainda para ele ter coragem de fazer o que tem que fazer, que era atacar a menina sob a hipnose do vampiro. Olha que coisa grave, né? E deu certo. Ele, Cláudio, embutia na cabeça desde menino, a martelar, botou na cabeça dele a entidade. Cigarro, lembre-se do cigarro da boca? Não flui. Marita é mulher igual a outras. É igual a outras, né, filha? Mulher é igual a outras. Que história é essa? Cigarro da vitrina, cigarro, piteira e charuto. Não escolhe o comprador. Quem chega, compra, leva. Olha aí, para fazer a cabeça dele, né? A carne, aí começa a filosofar mais ainda. A carne é flor desabrochada na terra do espírito só. O cultivador não sabe, seja a formação essencial para o canteiro. Aí ele vai, continua, aí lá embaixo ele diz assim, ó, carne sem vício, sem frescor, carne estragada, vira adubo para a Eva. Você tem que atacar, essa carne está aí, etc.
Aproveite, homem, aproveite. Percebemos que o desencarnado não era simples de alcoólatra, não. Que ele induzia ela a beber, não. Era uma entidade experiente, uma entidade maléfica, diz André Luiz falando, né? Que o álcool constituía porta de escape. Não, de vez que as palavras que selecionara para aliciar a influência dele com a menina e o jeito associou de sensibilizar o parceiro antes de empalmar o raciocínio, apoderar-se dele, do raciocínio, demonstrava técnica de exploração, de exploradores consumados das paixões humanas. Aquele perseguidor não era um vagabundo acidental. O anseio incômodo que eu impelia a Cláudio para que a jovem e a expressão, apaixonadamente, precisava chegar muito longe. Deveria haver alguma coisa muito maior entre eles ou entre a menina. Né? Era um cara experiente, era uma entidade muito infeliz, mas muito experiente nessas técnicas. Né? Mas, André, isso não é questão para a gente analisar agora o perfil dele. Vamos ver o que importa, porque nós estamos aqui para socorrer essa menina triste, numa situação muito difícil. E se o dueto, o excêntrico dueto da entidade de Cláudio e ele, que se entendiam, sem o concurso da boca, era mente a mente, né? Por fim, o Marquesou pressionava e ele, magnetizado, Cláudio resistia. Por fim, Cláudio avançou do espaço, quase vencido em todas as suas barreiras, né? Ideias contraditórias, estímulos e arrebatadores, abarroavam-lhe a situação. Até Rio Batalha interior, por alguns instantes, esmorecia. Mas o sedutor deu uma cartada mais alta, retomando a obra, partiu para a questão emocional com ele, para tentar sensibilizar, usar a técnica, né? É, é, no mais, o entrechoque das mudas ponderações, entrecortadas, e sim, deduzia transtornado. Ele era homem, é o argumento mais simplório. Ele era homem, homem. Marita, incontestavelmente mais jovem, não passava de mulher. Não era filho, não, por acaso. Só mulher. Como se fosse alguém desconhecido ou alguém que não houvesse uma afinidade, nenhuma história. Esse é o argumento que ele estava captando. Não lhe cabia, portanto, diminuir-se. Você está aqui, a gente está dizendo, você está aqui se diminuindo, você está aqui churumingando diante dessa menina. Ela chorava, ele podia acalentá-la. Olha, onde que ela está em situação de vulnerabilidade, vá acalentá-la e aproveita a oportunidade. Aquecer o coração. Olha aí, alucinado de lascívia, desejo incontrolado. Eu vi no longo olhar, inferindo que não fosse o temor de vê-la fugir, em definitivo, o receio de verificar-se por ela desonrado, tornar-se-ia, se não fosse esse medo, colocaria aí, agarrava-se a ela como fosse um guri, um garoto destemeroso. Faria isso como fosse um adolescente, buscando desentranhar a ternura. Na marra, ele começou a pensar. Entretanto, os derradeiros arrazoados esmaeciam e barravam dentro dele, na última trincheira que ele cercava dos impulsos. Ele, tudo estimulado pela entidade. Sujeitou-se de todo o direito, de toda a direção do vampirizador que eu comandava, calaram-se, fingindo-se, enfim. Marita ergueu para ele os olhos súplices, sentindo o perigo, o drama, depois daquela situação toda, limitando-se a uma situação de alma perseguida, que pede a piedade do atirador. Jungido ao companheiro infeliz, Cláudio, a entidade, adiantou-se, acomodando-se, assumindo a área de protetor, para sensibilizar a menina, né? Resolvido a ultrapassar o limite da afeição que tinha por ela e atacar com a mulher. Pura e simples. Pelo que vejo, esse pilantra, ele usou agora para valer, esse pilantra do Gilberto vem abusando de você, sussurrou, adocicando a voz, como se estivesse emocionado para sensibilizar a menina. Em seguida, tomou-lhe a destra, a mão direita pequena entre as suas mãos, né? Mal disfarçando a ludibricidade, a excitação duplicada dele, da entidade feliz que o possuía, a jovem registrou o impacto daquela situação, quando ele pega a mão dela, né? Ele cheio de lascividade, né? Das forças aviltadas que lhes requisitaram a adesão dela para aquela situação, calando a repulsa. Escutara o apontamento num misto de estranheza e revolta, de dizendo que o rapaz está abusando dele, Gilberto está abusando dela. Mas reprimindo, passou a responder, esforçando-se por desculpar o rapaz. Não, o problema não é ele, não. Sou eu.
nos manter emotivo, esse chororô é um problema meu, que eu estou passando, não tem nada a ver com ele não, tal. Entretanto, à medida que o pai adotivo dilatava a liberdade das atitudes, agravava-se a energia, apagava-se a energia para a conversação, até que silenciou, como se o instante ao redor do problema houvesse desaparecido de chofre, né? E no ato realinhou a mente as impressões amargas dos tempos úteis. Ela, a menina, começou a cair, entender, a cair a ficha. Assinaram aqueles meses a reservada mudança do trato do pai. Começou a olhar para ela um instante, com um olhar esquisito. Ela notou isso, né? Um olhar insistente. Ela ficou com medo. Mas reagir a ela. Como eu posso pensar no negócio desse de... Eu não posso pensar nisso, né? Contra si mesma. Ela percebeu, mas não é possível. Meu pai, não é possível. Uma pessoa, não é possível um negócio desse. Consagrava o respeito de amor de filha. Consagrando o respeito do amor de filha, reconhecia que ele não cabia conspurcar esses sentimentos. Manchar, não, não é possível isso. Sempre mantido em máculos, imaculado. Eu vi o pai como uma criatura, um protetor. Nunca algo desse tipo. Desde a infância, né? Opuseram a suspeita de que isso estivesse acontecendo. Lutara queria aceitar-lhe visada por ele. A Lutara não queria aceitar-se visada por ele, mas no fato, né? Sob a inspiração de qualquer propósito menos digno. Ainda assim, por mais brandisse argumentos contra si próprio, inexplicável sensação advertia-lhe o espírito, exortando a policial. Tenha cuidado, né? Certamente das entidades protetores dela, né? A maneira como que Cláudio agora cercava. Com motivo mais fúteis, ele vinha com exagerados cuidados, como se protegendo, multiplicando frases de duplo sentido para despertar nela sentimentos. Torturado pela dúvida, afirmou a sua desconfiança e dizia-se intimamente, ela. Naquele instante, porém, o instinto de defesa sentia-se prudente, segredava-lhe vigilância, ela. Pressentindo em espírito a presença do outro, regimentou sem querer todas as suas forças da sua alma e disse, na posição de alarma. O contato de Cláudio, pegando a mão dela e tal, comunicava insegurança. Ela ficou logo preocupada com aquela situação. Batia o coração, desritimado, né, ao senti-lo ensaiando meios para enlaçá-la, para abraçar ela na marra. Ávido de carinho. Não, ele, que nunca sou adocicado, com adocicado, não negue, minha filha, esse abraço. Ele, extremou-se o pai, um tanto trêmulo, como se tivesse necessitado, como se tivesse. Essa era a ideia dele. Não desejo contrariá-la, mas venho analisando, analisando. Olha aqui o argumento. Você não nasceu para esse meninão, para Gilberto, né? Caprichoso. Compreendo você. Não sou apenas um pai. Olha aí, não, do coração, seu pai do coração, mas também sou seu amigo. Olha aí, tentando adocicar para chegar. Esse rapaz, Marita, cobrou ânimos, e antecipando-se as lições. Quando começou a dizer isso, ela se recompôs e explicou ilações reticenciosas. Ela explicou, ela disse que amava Gilberto, que ele hipotecava confiança, que o pai ficasse tranquilo, e acentuou sorrindo. Ela, para o pai, lágrima daquele minuto não. Hum, sim, lágrima daquele. Ela ficou sufocando, disse ao pai que qualquer desgosto não tinha nada a ver com ele, mas era apenas um problema de saúde que ela não se identificou. Por isso chororou. Nada disso, né? Inclusive, disse a ele que é, não se preocupe, havia algum mal-entendido, né? E intencionalmente prosseguiu confidenciando para o pai a expectativa de que eu guardava o anel esponsalístico, que ele prometeu casar com ela, né? Determinada a medir as reações de Cláudia, ela disse isso. Ela disse, olha, não, ele quer casar comigo, a gente se ama, tarará. Ela falou isso para ver qual é a reação de Cláudia, a fim de orientar, sem intervenção, a própria conduta, para tentar frear aquela situação. Espalhava, todavia, a consignar a indagação, pintando o rosto. Atrapalhava e tal. Na meia luz do quarto, que o quarto estava meio escuro, podia ver ele a face congesta do pai.
os engalos de ira, quando ela falou de que estava pensando em casar com ela, né? Compreendeu a situação difícil, o espírito voluntarioso, prestes a estalar de raiva. No entanto, continuou apresentando razões para colher reações, dizendo que amava, que em casar. A explosão não foi demorar. Cerrando os pulsos, Cláudio, de raiva, de ódio, cortou-lhe a conversa, exclamando irritado: Percebo, percebo, mas não precisa aborrecer-me. Percebo isso, não quero me aborrecer, disse ele. Estimo, porém, que você me conheça melhor o devotamento. Olha aí, a cobrança, né? Avançando na intimidade, qual se aspirasse a enredá-la do próprio hábito, enredada no próprio hábito, continuou agindo por si e pelo outro, na queixa primorosamente levantada. Filha, chamando de filha, não é isso. É necessário que você ouça, que me entenda, e assaltando-lhe a emotividade para esbatar-se a resistência, você não desconhece o que sofro. Imagina a tragédia de um homem que morre pouco a pouco, desolado, sozinho, de um homem que dá tudo e nada recebe, nada recebe. Ué, o papel do pai não é exatamente assistir os filhos? Mas o que ele quer? Em troco. Você cresceu vendo isso, infelicidade, solidão. É impossível que não se condoa. Fica pedada de mim, ele. Esta casa é um deserto. Chego cansado em casa diariamente, sem achar a mão amiga. Márcia, embora quarentona, vive a jogatinas e festas, vida desregrada. Você está moça, inexperiente, mas deve saber. Desculpe-me o desabafo. Ele, todo adocicado, vê se consigo sensibilizar. Mas os propósitos, amigos, os próprios amigos já se lastimam a situação que eu vivo, o drama. Estará você em condições de avaliar os conflitos de um pobre diabo, algemado, a companheira de vida irregular? Uma esposa que não é fiel, como se ele fosse, né? Imagine. Ela, diz ele, porém, não me fere com isso. Ela tem uma coisa irregular, como se ele fosse só a vítima, né? No começo, o corpo sangrava, mas o coração calejado não sente. Habituei-me a detestá-la, falando da esposa. Dar-lhe o dinheiro que exige para que suma depressa é hoje o que me consola. Por outro lado, Marina, cujo afeto poderia proporcionar-lhe algum conforto, faz empenho de humilhar-me com a própria devassidão, conduta dela completamente desequilibrada, né? Sou um homem falido, ou seja, eu não tenho nada, só tenho você. Olha aí. Espera se ela ficasse com pena dele, né? Sou um falido. Dias surgem nos quais me reconheço um palhaço dos mais digitores da Terra. Neste ponto, sob o governo do obsessor, a voz de Cláudio entratava-se na garganta, como se fosse chorar, com emotividade danada, né? Alterava-se de todo comovido na aparência, ou na aparência, né? Com isso, ela se sensibilizou de alguma sorte, né? Sinceramente, compadecida da situação do pai, aquela narrativa toda, né, choraminguenta, né? E concluiu que atingiram o alvo. Quando ele sentiu que a caminho se sensibilizou, opa, a entidade entendeu, chegou ao alvo, e agora é o momento. A que se propunha. Acrescentou exaltado, só você, Marita, só você, somente você me prende ao lar infeliz. Ainda agora o banco me ofereceu vantagem para o Mato Grosso, entretanto pensei em você e desisti. Por você, filha, tolero os insultos de massa. Por você, filha. Bem, os insultos de massa da esposa, a ingratidão de Marina, o dissabor da profissão, os aborrecimentos cotidianos. Olha aí. Sou um desgraçado, não queria dizer. Só você é a solução ao problema. Considerar você compreendendo? A moça suspirou, evidenciando expulsar de si as vibrações de sensualidade que a dupla lhe ouvia na cabeça e falou, calma, sim, papai. Mas só, sim, papai. Doce, meiga, ver se conseguia sensibilizar o coração daquela criatura. Sim, papai, entendo as dificuldades que são nossas. Nossas, repetiu ele, ganhando novas energias para chegar à meta. Era o objetivo, tá sequioso de chegar a isso. Sim, minha filha, né? As dificuldades são nossas, mas é preciso que você saiba que nossas também devem ser a esperança. Você é a minha esperança. E as alegrias que você deve me dar. Olha aí que coisa, né? Anseio pelo instante que você me veja. Olha que coisa dramática e chocante. Anseio o instante que você me veja, não exclusivamente para o pai,
atestando no olhar da infortunada menina que se tocara de imenso espanto quando ele disse: Imagina, como assim não? Você não é meu pai? Ele só quando o pai acentuou num supremo esforço por revelar-se: Marita, pareço um velho, mas você me fará jovem. Olha que coisa terrível você diz, né? Meu coração é seu, seu. O obsessor, com trejeitos de lascívia, prelibata o lance final, né? Para chegar ao objetivo. Marita, no entanto, percebendo a questão aqui naquele do homem apaixonado, que alojava o rosto, grudou ela, abraçou ela na marra, no rosto dela, maduro, bem tratado dela, tentou recuar. Não, não, gemeu suplicante ao sentir-lhe o hálito. Não é ela, né? Cláudio, porém, cujas forças jaziam somada à identidade violenta, ao lado do outro, esboçava-no, segurou pelo busto, segurado na marra, copiando um jovem mal comportado, o arrobo de um adolescente apaixonado. Como se houvesse combinado previamente, André Luiz, que estava observando a história, e Neves, foi a defesa da menina. Neves e eu saltamos na direção dela, saltamos na direção dela, oferecendo as mãos para que pudesse arrancar-se e a vítima, querendo apoiar-se nos próprios recursos, é, ela, Marita, achar que a força dela, conseguiu levantar-se num prodígio de ligeireza, estacando à frente dele. Se soltou com a força que foi aplicada pela entidade do André Luiz do Neves, à frente dele, parou na frente dele, que o fitava agora com uma expressão de desconfiança de um animal. Olha que a situação. Repentinamente ferido, o animal falou: Papai, papai, não me faça mais infeliz que eu já sou. E você sabe que eu sou muito infeliz pelas circunstâncias que eu passei. Não me faça mais infeliz que eu passou. Poupe a humilhação, papai, disse ela, né? A dona da casa, o dono da casa, ao impacto da recusa imprevista, pareceu desligar-se da entidade feliz, lembrando a fera de Vecilhar Opino do domador. Entretanto, o parceiro trazia uma carga de paixão vigorosa, hein, demais para desistir facilmente. Retomou, impetuoso, o próprio domínio a ponto de antepor a máscara fisionômica no semblante de Cláudio. Cerrava os punhos, despedia cólera letal, violenta, mortal, né? Estabelecia-se pavoroso conflito entre a mente de cada um, da entidade vampirizadora e dele vampirizado. Cerrava os punhos, tal, né? Estabelecia, tá. Um deles, o desapontamento e o desespero. No outro, a malignidade e a expressão do pai e da entidade. O pai adotivo, carregando o estranho fardo da angústia, mesclado de revolta, incapaz de compreender os sentimentos contraditórios que ele fazia avizinhar-se da loucura, passou a clamar inconsiderado isto para a filha, de novo para tentar sensibilidade. Isto é a explosão de muitos sofrimentos acumulados, minha filha. Você deve me perdoar. Isso é um sofrimento acumulado de tanto tempo. Fiz tudo para esquecer e não pude. Olha que coisa chocante. Ser você, mulher, e não pude. Olha que coisa. Quer fazer com essa inclinação que me arrasta? Sou folha ao vento, minha filha, desde que a vi menina, desde que pegou nos braços, criancinha, novinha, recém-nascida. Carrego essa ideia fixa de possuí-la, coisa mais doentia, né? Se eu fosse mais religioso, eu diria que um demônio mora dentro de mim. Já fiz escutando toda essa história, imagina. Um demônio que me atira constantemente sobre você. Em sua presença, quero pensar em você como minha filha. Você é minha filha, crescida em meus braços, e não posso. Li muitos livros de ciência para saber se posso passar esse enigma. Quis procurar um médico, entanto, sem vergonha de mim próprio, disse ele. É só você, Marita, que eu vejo em tudo. Odeio Márcia, minha esposa. Desprezo Marina. Tenho acalentado a esperança de uma viuvez. Que Márcia morra. Que nunca chega. A fim de oferecer-me a você como marido. Uma pessoa terrível, sem condições, disse ele. Tenho ciúmes, ciúme de você, que me afogam a alma em labaredas. Detesto esse rapaz leviano, Gilberto, inconsciente. A voz de Cláudia amaciara-se, adquirindo um tom lacrimoso de novo para tranquilizar a menina. Identificava sua bala sentimental. O perseguidor duplicou em desprezo tudo que ele exprimia de emotividade, provocando inesperada reviravolta. O pai, enternecido, deu lugar ao namorado violento depois dessa interferência da entidade.
Começou a ameaçar a menina. Avinagrava a ternura e semelhante cauda azedada, revelando subtranstorno, deitou a filha abortiva no olhar escárnio, traumatizando-a, violento para cima dela, de horror. E a esbravejar, dementado. Não, não posso humilhar-me assim, dizia ele. Você sabe que eu não sou um homem tonto, você não é um tonto. Não devendo me enganar. 15 dias acompanhei vocês, dois a Paquetá, você e Gilberto, sem que me vissem, seguindo eles. Segui-lhe o passo, descuidado e feliz, quando, como se eu fosse um cão maltratado pelo destino. Ao cair da noite, vi quando vocês dois se enlaçavam, trocando promessas e falando bobagem na rideira. Presenciou eles se relacionando sexualmente. Arrastei-me do matagal e vi tudo. Desde então enlouqueci. Pelo jeito, vocês andam acanalhados há muito tempo. Você, que eu supunho intangível, entregue a um menino doido, ingênuo, julga que não tem motivo para expulsá-la. Imagina, não tinha ninguém, não tinha pai, não tinha mãe, não. Só expulsar se você não ceder. Uma ameaça. Você imagina que falta coragem para chamar as contas desse filho de pai rico? Ameaçando a menina alterado do tratamento paternal, de que se valia, rugiu brutalizado. Marita, fique sabendo você agora que não é mais criança, você é apenas uma mulher. O que quer dizer com isso? Eu sei que você já teve relações sexuais com você, é uma mulher, perdeu o valor. Não passa de uma mulher, é mulher. E como mulher, pode ser utilizada, todo, inclusive pelo pai, é uma coisa brutal, né? A já o soluçava, reconhecendo descoberta nas suas íntimas nuances de conduta impensada, era uma menina que nunca tinha o primeiro namorado foi esse que ela teve. Então, um negócio dito pelo pai é terrível, né? Não ousava erguer a fronte, envergonhada, Neves incapaz de mover o próprio assombro. Averou-se de mim. Você está vendo? Neves, dizendo, você está vendo? Esse homem é um louco, ou um homem sem dignidade, sem brio, temendo a impossibilidade, filho, recordar as atitudes. André Luiz, temendo que Neves equilibrasse uma atitude agressiva ali, fez lembrar as atitudes de equilíbrio cristão de Félix, que orientou ele quando ele teve uma situação lá de desequilíbrio com o esposo da filha, informando discretamente que me achava em oração. André, eu estou em oração, a gerar auxílio à esfera superior. Por conta ali, não dispõe de maiores recursos para impedir um assalto passional, um ato violento contra a menina, de penosas consequências. Oração, disse Neves, disse ele desencantado. Não creio que os anjos se ocupem de casos como este, disse ele. Né? Aqui, meu amigo, em outros lugares, eu tenho visto muito bicho velho, no caso dele, fantasiado de gente. Só a polícia é um caso grave desse aqui. Né? As entidades celestes não vão agir, disse ele. Efetivamente, os anjos, pessoalmente, não nos atenderam, disse André Luiz. A prerrogativa silenciosa, anunciando desde o início da cena desagradável. No entanto, o socorro apareceu. Providência divina, sem dúvida nenhuma. Ouviu-se o barulho do ferrolho da casa, da ação, da entrada da porta da casa em ação, e alguém penetrou a casa ruidosamente, falando tal. Sobreveio o choque providencial. Cláudio, diante de uma situação que ele descobriu, uma situação gravíssima dessa, e lá tentando sexuando contra a filha, imagine. Cláudio, em sobressalto, desligou-se, libertou essa dor, né? Sendo que se fosse colocou ao lado como se fosse um tanto desexabido, sem graça, diante da situação absolutamente constrangedora que estava, né? Marita cobrou energias, na situação de desespero que ela estava, regressando ao leito, a cama que ela estava no quarto dela, enquanto o chefe lá se recompunha às pressas. A mulher chegou a situação difícil. Ela descobre um negócio desse. Espantados, notamos, porém, a surpreendente capacidade de fabulação, de inventar uma história, de mentir, da qual Cláudio Nogueira dava mostras. Ele próprio, sem qualquer ingerência do obsessor, não, agora era ele mesmo. Começou a tramar em pensamento a desculpa para dar à mulher para justificar uma situação como aquela. Chegou em casa, né, chorando e tal. Agindo quase que mecanicamente, libertou a porta. Estava trancada. Ele libertou, a menina libertou a porta, que havia prendido, perspicaz, abriu a janela do quarto da menina, próxima, e de imediato a esbelta da senhora surgiu, indagando. Mas o que é que há? O que está acontecendo? Disse ela. Tratava da esposa, que voltara de imprevisto. Dona Márcia, alegar susto, eu cheguei lá embaixo, vi gritos e tal.
asseverando que ouviram vozeirão ao chegar, gritos. Cláudio, no entanto, respondendo à máscara das conveniências, entortou pela boca a versão que inventaram, inventou uma mentira ali, naquele momento, diante de nós. Fixou a moça, Marita, de modo significativo, e tranquilizou a senhora, dizendo que sem a maior cerimônia, que chegar em casa, momentos antes, encontrou o gás no fogão, estava vazando o gás, disse ele. Fechar as saídas, que a cozinha deixara aberta, e exortou para que ela, Dona Márcia, chamasse a atenção da secretária, da empregada, Dona Justa, do trabalho doméstico, deveria examinar, antes de sair da casa, minuciosamente, antes de se retirar. Foi a culpa dela, deixou o gás vazando, né? Aceitou que era atemorizado com a situação, viu o carro vazando, desceram, abriram as janelas, arejando o ambiente. Quando envergaram o pijama, para dormir, aduziu com absoluta seriedade que ali transparecesse o semblante, ouviu gemidos. Agoniados, correu ao aposento das meninas, surpreendeu o marido a gritar, inconsciente. Olha o que ele inventou. Sonâmbula, sonâmbula como sempre, está sonâmbula. Acordara, atarantado, averiguando, porém tudo estava em ordem. A jovem mergulharam na penumbra do quarto, da sombra, estava lá, traumatizada, cobriu o rosto com um lenço para ocultar as lágrimas, para banho ver, né? Abandonando-se à inércia, como se transferisse a cabeça para um sono. A recém-chegada riu-se, ela riu diante da mentira dele, e ela achou até interessante, né? Sem suspeitar, de leve, do vulcão que estava acontecendo de verdade. Cláudio, de volta ao salão, esboçou um aceno gentil, convidando a esposa, que não se dá bem com ela, para descansar, para deitar, para descansar. Veja, gente, que coisa dramática, né? Situação muito, muito difícil, chocante. E como a gente tem que ter cuidado com o processo de obsessões, né? Por isso o Conselho de Jesus, Vigiar e Orar é muito importante. E as orientações de Kardec, somos mais influenciados pelas entidades espirituais do que imaginamos, então eles são guiados por eles. Temos que ter muito, muito, muito cuidado. Então, meus amigos, depois desse capítulo difícil, doloroso, bastante longo, cansativo, inclusive, queria perguntar se há alguma dúvida que eu possa tirar, alguma pergunta que eu possa responder. Se não, queria convidá-los para estarmos juntos de novo, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, para continuar nosso estudo. Fiquem com Deus, uma excelente semana, muita paz.